Passamos a primeira mesa e a primeira palestra do seminário. Compõe a mesa, como presidente, o Dr. Marcelo Weitzel Rabeiro de Souza, Procurador-Geral da Justiça Militar, e nós convidamos o palestrante, Dr. Paulo Bonavides. Dr. Paulo Bonavides é catedrático emérito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado de Ceará, em Fortaleza, doutor honoris causa pela Universidade de Lisboa, detentor da medalha Rui Barbosa, a mais alta distinção honorífica que concedem a Ordem dos Advogados do Brasil. Fundador e presidente do Conselho Diretivo da Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais. Atualmente faz parte da Comissão Especial de Apoio à Emenda Constitucional por Iniciativa Popular do Conselho Federal da OAB. É um dos juristas mais respeitados do país e suas obras estão definitivamente incluídas na bibliografia brasileira especializada. Pertence a Paulo Bonavides, a uma grande constelação de associações culturais de todo o mundo. Tem sido membro, fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Pelos seus trabalhos, recebeu diversas medalhas, homenagens e títulos honoríficos. Ouviremos neste momento a palestra que será proferida pelo Dr. Paulo Bonavides sobre o tema A Constituição do Império e as Nascentes do Constitucionalismo na América Portuguesa. Com a palavra, Dr. Paulo Bonavides. Dr. Marcelo Weitzel Rabeiro de Souza, Procurador-Geral da Justiça Militar, coordenador-geral do seminário, presidente desta mesa. General de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar. Ministro Humberto Martins, neste ato representando o Superior Tribunal de Justiça. Doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, ministra do Superior Tribunal Militar, também coordenadora do presente Congresso. A doutora presidente coordenadora deste Congresso, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, eu rendo uma homenagem especial. É, em verdade, a expressão de um sentimento de amizade que ocorreu a partir da ocasião em que a examinei num concurso de mestrado na Universidade Católica de Lisboa, a convite do professor Jorge Miranda. E não podia deixar de, nesta oportunidade, dizer e comunicar a esta casa que a doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha se ouve com brilho nesse seu concurso em Portugal. Doutor José Alencar de Cunha Neto, superintendente comercial, segmento empresas do Banco Mercantil do Brasil, promotor Ailton José da Silva, presidente da Associação Nacional do Ministério Público, doutor José Barroso Filho, juiz auditor da 20ª CGM, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar da União, em nome dos quais dirijo uma saudação a todos os membros dos poderes judiciário, executivo e legislativo, aos membros do Ministério Público, às autoridades estrangeiras e demais autoridades presentes. Minhas senhoras e meus senhores, versarei o tema: a Constituição do Império e as nações e as nascentes do constitucionalismo na América Portuguesa. O Brasil constitucional, em suas nascentes históricas, compreende 3 períodos ou fases distintas: a pré-constituinte, a constituinte propriamente dita
e a pós-constituinte, consideradas conjuntamente. Quando empregamos o termo pré-constituinte, estamos a eleger o Colégio Constituinte convocado e depois dissolvido por Pedro I como baliza histórica e referencial de um largo processo que antes, durante e após aquele ato transcorreu com distintas vicissitudes, marcando e configurando as nascentes históricas do constitucionalismo pátrio. Este melhor se explica na clareza didática de uma exposição se o repartirmos, qual estamos a fazer, em 3 períodos diferentes e sucessivos. Tomadas conjugadamente, produziram essas fases resultados institucionais por inteiro distintos daqueles obtidos nas colônias espanholas do continente, bem como nas 13 americanas ao se libertarem do domínio colonial inglês. De veras importante a consideração desse aspecto para bem compreendermos a formação do Estado e da nacionalidade no Brasil. Consta de traços bastante originais, que fluem ou podem fluir deduzidos da narração e reflexão subsequente sobre matéria e episódios de suma importância para a formação e evolução constitucional do Brasil. Começamos, por conseguinte, com a fase pré-constituinte, em que a querela se fere ao redor da emancipação, quando prevalece na definição do regime a alternativa república ou monarquia, pela qual combatiam com fervor duas correntes empenhadas em desatar o laço colonial. Ao longo da primeira fase, as duas correntes assinalam presença, mas correm autônomas e às vezes paralelas na respectiva linha de ação. Os republicanos de Antônio Carlos, abraçados com a Revolução Pernambucana de 1817. Os monarquistas liberais, do genuíno elemento brasileiro, atuando em 2 episódios célebres, em que fizeram, então, o monarca português dar 2 passos avante e logo retroceder com desaire para a realeza. Os 2 passos pareciam dirigidos a antecipar a ruptura com Portugal. O primeiro consistiu no decreto da criação de uma junta de procuradores para executar tarefas afins àquelas de uma constituinte paralela à de Lisboa. O decreto de Dom João VI, lavrado debaixo da inspiração de Palmela, estadista liberal, fazia o reino do Brasil abranger a Madeira, os Açores, Guiné e Cabo Verde. Mas foi logo revogado, em menos de 2 dias, por obra de insubordinação e de pressão da tropa portuguesa aquartelada no Rio de Janeiro. Em seguida, ocorreu o segundo passo, o decreto outorgando a Constituição Espanhola de Cádiz ao Brasil. Mas esse decreto se viu igualmente revogado pela reação do elemento militar português no Rio de Janeiro. Teve a Constituição de Cádiz, portanto, vigência efêmera. Durou menos de 24 horas. A fase
pré-constituinte, de feição e teor republicano, remonta à Inconfidência Mineira do século XVIII. Antecedeu o Reino do Brasil, instituído por Dom João VI em 1815, e teve por inspiração já a Revolução Americana, sua fonte externa, já a Conjuração de Tiradentes, sua fonte interna. Mas esta fora também ao exterior, buscar em França, por intermédio do estudante brasileiro de Montpellier, o auxílio do embaixador Thomas Jefferson, ou seja, a solidariedade americana ao ideal republicano dos patriotas mineiros. Essa primeira fase, pelo ângulo da inspiração republicana, logrou seu ponto culminante com a Revolução Pernambucana de 1817. Do ponto de vista constitucional, não concretizou a convocação de uma constituinte, mas nos legou as bases de um projeto de Constituição. Essas bases foram elaboradas por Antônio Carlos, irmão de José Bonifácio. As bases pernambucanas, de autoria do Andrada, antecederam as elaboradas pelos revolucionários do Porto de 1820, que nas Cortes de Lisboa promulgaram a Constituição Portuguesa de 1822, a chamada Constituição Vitista, a primeira lei magna da velha monarquia lusitana de 10 séculos. A chama revolucionária do incêndio que a reação imperial apagara em 1817 foi reacesa em 1824 pelo efêmero movimento da Confederação do Equador, debaixo da liderança de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Não alcançou, porém, o bom êxito almejado. O mártir carmelita recusara o juramento ao projeto da carta outorgada por Dom Pedro e fora às armas em protesto contra a dissolução da Constituinte de 1823. No voto de repúdio ao projeto que se queria jurar sem restrição, disse o frade revolucionário, abre aspas, este arquiteto político é um sistema de opressão, fecha aspas. Nele visualizou a obra dos, entre aspas, destruidores da nossa independência, fecha aspas. E também um sistema, abre aspas, mau, opressor e ruinoso e, portanto, inadmissível, fecha aspas. O voto de Frei Caneca, inspirado no contratualismo social de Rousseau e Locke, dizia textualmente que, abre aspas, uma Constituição não é outra coisa que a ata do pacto social que fazem entre si os homens quando se ajuntam e associam para viver em reunião ou sociedade, fecha aspas. E concluía do seguinte teor esse célebre voto, abre aspas, é por todas estas razões que eu sou de voto que se não adote e muito menos jure o projeto de que se trata, por ser inteiramente mau, pois não garante a independência do Brasil, ameaça a sua integridade, oprime a liberdade dos povos, ataca a soberania da nação e nos arrasta ao maior dos crimes contra a divindade, qual o perjúrio, e nos é apresentado de maneira mais coativa e tirânica, fecha aspas. A Confederação do Equador, dado que tenha ocorrido no partido, a Confederação do Equador, dado que tenha ocorrido no período pós-constituinte, se escreve, todavia, por termo
final do constitucionalismo republicano da Revolução de 1817, que desembocou na tragédia dos mártires constitucionais de 1824 em Pernambuco e Ceará, as duas províncias rebeldes mais importantes da malograda Confederação do Equador. Passemos da linha republicana à linha monarquista. A linha monarquista do constitucionalismo do brasileiro pré-constituinte, correspondente ainda ao período imediatamente anterior à proclamação da independência, teve um segundo fracasso, em certa maneira concomitante ao de Dom João VI, quando a delegação constituinte do Reino do Brasil às Cortes de Lisboa veio malogradas suas diligências por alcançar pela via constitucional a conservação do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, como fora, por sem dúvida, a missão atribuída aos nossos delegados, desde que entraram a compor o também soberano colégio instituído pelos revolucionários de 1823. Perdão, pelos revolucionários de 1820. Com efeito, a política desenvolvida na Assembleia Magna Portuguesa não auscultava, nem respeitava o sentimento autonomista dos emissários do Reino do Brasil, humilhando-nos por via de consequência, e não raro ignorando a estatura política de nossa qualidade representativa naquelas cortes. Ao mesmo passo que estas lavravam e expediam os decretos reacionários de restauração do sistema colonial. Acabaram as cortes por provocar a ruptura irreparável de que resultou, primeiro, a deserção ou fuga encabeçada por Antônio Carlos de uma parcela de nossos enviados à Assembleia Vintista, signatários, logo a seguir, do célebre Manifesto de Falmouth, e segundo, a inócua assinatura da Carta de 1822 pelos que ficaram em Lisboa e, obviamente, debaixo de irresistível coação, tiveram que apor seus nomes ao texto malfadado da Constituição promulgada por aquela Casa Constituinte. O ensaio de Dom João VI, constante do decreto de 1821, fora talvez no sentido de separar, por acomodação constitucional, o Reino Unido, com o Brasil preservando competências autodeterminativas, às quais eram infestas as Cortes de Lisboa. O bom monarca malogrou nesse tento, tanto quanto haviam malogrado, conforme se assinalou, aqueles delegados brasileiros que não vingaram estabelecer na Constituição vintista os laços constitucionais da união firme, sólida e estável do Reino do Brasil com a coroa portuguesa. Veio abaixo esse projeto pelas razões acima expostas, recebendo o tiro de misericórdia com o grito de Dom Pedro I, quando, em 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, proclamou em São Paulo a independência do Brasil. Consumara-se assim, pela via monárquica pré-constituinte, a derradeira tentativa de fazer do Brasil um reino constitucional em união com Portugal. Vejamos o perfil do imperador nas comoções do primeiro reinado. Dom Pedro I foi a figura central do constitucionalismo brasileiro, já na fase
Constituinte propriamente dita, proclamando a independência e convocando o Colégio da Soberania Nacional, já na fase pré-constituinte, desde a outorga da Carta do Império até a abdicação, em que a nobreza de seu gesto sacrificou o monarca, mas não sacrificou a monarquia. A singular personalidade do imperador se destaca na visão histórica em matéria constitucional pelos subsequentes aspectos de sua ação política desenvolvida em 2 continentes. Na América Portuguesa, é o protagonista maior da criação do Império. Proclama a independência, funda a ordem constitucional do país recém-nascido, outorga a Carta Política de 1824, sufoca a rebelião republicana e secessionista nas províncias do Nordeste, manifesta certo pendor autocrático ao longo do primeiro reinado e, não podendo recobrar a popularidade que dantes desfrutava, abdica o trono na pessoa do filho menor, o futuro Dom Pedro II. Na Europa, aparece por autor da Carta de 1826, redigida no Brasil e outorgada em Portugal. Monumento de institucionalização do pensamento liberal de feição conservadora, ela se segue à Constituição Vintista das Cortes de Lisboa, obra frágil e efêmera do liberalismo radical e revolucionário da época. Mas o perfil de Dom Pedro, rei contraditório na grandeza de sua índole constitucional, fica mais nítido se considerarmos a imagem que a história gravou e nos transmitiu a esse respeito. Liberal e generoso e resoluto durante os episódios decisivos do fico da independência e da convocação da Constituinte. Estampou ele, todavia, o semblante absolutista e autocrático no ato da dissolução da Magna Assembleia, onde a soberania nacional buscava estabelecer sua sede, e prosseguiu a linha do autoritarismo ao longo do primeiro reinado. Houve, porém, quem entendesse que ao abdicar o trono, Dom Pedro fora magnânimo. Já não era o déspota do primeiro reinado, o ditador coroado das mudanças ministeriais que infringiam a Constituição do Império. Já não atuava na segunda dimensão de sua personalidade quando dissolveu a Constituinte, exilou os Andradas, reprimiu com violência o protesto constitucional das províncias do Nordeste, fuzilou em Fortaleza e no Recife os sacerdotes da Confederação do Equador, instituiu as comissões militares, oprimiu e perdeu a província cisplatina, travou guerra desastrada com a Argentina, censurou a imprensa, perseguiu antigos correligionários, inclinou-se na ação política por um Estado mais afim ao absolutismo que às franquias constitucionais, cujo estabelecimento propugnara nas nascentes do Império com ardor e força de convicção. Mas, verdade que a impopularidade do imperador e dos seus ministros de Estado determinou o ocaso fatal do primeiro reinado. Contudo, em Portugal, Dom Pedro foi a estátua da legitimidade, a efígie da monarquia constitucional, o legítimo sucessor à coroa usurpada pelo irmão Dom Miguel. Ostenta títulos de glória,
é Pedro IV que outorga a Carta de 1826, tão louvada de Alexandre Herculano. É o general da liberdade, o pai da Constituição, o restaurador da legitimidade, o herói que, ao lado do Duque da Terceira, desembarca das cercanias do Porto e comanda os legionários da causa liberal, cujas vitórias restabeleceram a tradição legitimista da realeza e puseram termo à usurpação. Esse Dom Pedro e seu pai, Dom João VI, figuram nas memórias de 2 séculos e bem merecem esse registro do papel que tiveram ou desempenharam na crônica constitucional de 2 nacionalidades. Os 2 constitucionalismos gêmeos de Brasil e Portugal nasceram do ventre liberal de 2 cartas, a do Império em 1824 e a da monarquia constitucional portuguesa em 1826, ambas outorgadas pelo mesmo monarca, Dom Pedro I no Brasil e Dom Pedro IV em Portugal, a saber, 2 coroas numa só cabeça. Mas vejamos a seguir como transcorreu, à luz da história, a fase constituinte do constitucionalismo imperial, por iniciativa dos 2 Braganças, o pai e o filho, Dom João VI, o precursor malogrado, e Dom Pedro I, o ator bem-sucedido. Com a rubrica de Sua Alteza Real, o príncipe regente Dom Pedro expediu José Bonifácio de Andrade Silva em 16 de fevereiro de 1822. Portanto, antes da proclamação formal da independência, o decreto que mandava convocar um Conselho de Procuradores Gerais das províncias do Brasil. Era uma espécie de órgão preparatório e provisório de organização do reino, até que, pela Constituição da monarquia, se lhe desse, segundo as palavras do príncipe, uma final organização sábia, justa e adequada aos seus inalienáveis direitos, decoro e futura felicidade. Sua finalidade era também, dizia, entre aspas, para utilidade geral do Reino Unido e particular do bom povo do Brasil, ir de antemão dispondo e arraigando o sistema constitucional que ele merece. Fecha aspas. Esse ato, instituído um colégio de procuradores, afrontara politicamente as Cortes de Lisboa e foi seguido de outro, muito mais profundo em seu alcance, o célebre decreto de 3 de junho de 1822, em certa maneira representativo já da futura e irremediável ruptura dos 2 reinos. Com efeito, as Cortes de Lisboa não haviam ainda completado e promulgado a primeira Constituição Portuguesa de 1822 e já o reino rebelado, aparelhando a separação constitucional, consumava com aquele decreto a convocação de uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, composta de deputados das províncias do Brasil. Era um passo ousado, mas indeclinável. Em 19 de junho de 1822, vinham a lume as instruções para eleição dos deputados constituintes a que se referira o decreto de 3 de junho. O ano seguinte, em 3 de maio de 1823, instalou-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte do Império sob a presidência do bispo capelão Mor Dom José Caetano da Silva Coutinho. Mas a instalação solene somente ocorreu em 31 de maio com a presença de Sua Majestade o Imperador.
Na fala imperial, perante os constituintes, Dom Pedro fez graves recriminações a Portugal, asseverando que o Brasil, abre aspas, por espaço de 300 e tantos anos, sofreu o indigno nome de colônia, e igualmente todos os males provenientes do sistema destruidor então adotado. Louvou a seguir o seu augusto pai, entre aspas, Dom João VI, rei de Portugal e Algarve, entre aspas, por nos haver elevado à categoria de reino pelo decreto de 16 de dezembro de 1816. Depois de relatar os sacrifícios, as dificuldades, os problemas já enfrentados pelo seu governo para sustentar e defender o país, Dom Pedro reconheceu na Constituinte a Assembleia que estava junta para constituir a nação e exclamou: que prazer, que fortuna para todos nós. Mas a seguir, logo reiterou a advertência que a história provou fatal, de que não abdicava sua faculdade soberana de defensor perpétuo do Império e se colocou, portanto, como tutor da Assembleia, à qual dirigia sua fala no solene ato da instalação. Se não, vejamos o teor das palavras do monarca. Abre aspas. Como imperador constitucional e muito principalmente como defensor perpétuo deste império, disse ao povo ele no dia 1º de dezembro, disse ao povo no dia 1º de dezembro do ano passado, em que fui coroado e sagrado, que com a minha espada defenderia a pátria, a nação e a Constituição, se fosse digna do Brasil e de mim. Fecha aspas. A frase de Dom Pedro, de veras ambígua, tocante à soberania da Constituinte, ecoou desfavoravelmente, provocando reação de alguns membros da Assembleia, designadamente de José Custódio Dias, o qual afirmou, abre aspas, e parece-me que o julgar se a Constituição que se fizer é digna do Brasil, só compete a nós, como representantes do povo. Demais, se nós confiamos tudo nele, por que não confia ele também tudo em nós? Fecha aspas. Depois da intervenção mediadora de Antônio Carlos, que propunha, entre aspas, uma Constituição digna da nação, digna do imperador e digna de si, fecha aspas, acudiram energicamente em defesa do pronunciamento de Dom Pedro os constituintes Rodrigues de Carvalho e José Bonifácio. Em rigor, tudo pode resumir-se, respeitante as consequências, naquilo que escrevemos. Eu escrevi no livro História Constitucional do Brasil. Entre aspas. A fala do trono trouxera já o germe da dissolução. A Constituinte entrou em crise desde o dia de sua instalação. A frase ambígua a que se reportaram Tobias Monteiro e Rodrigo Otávio Filho pendia como uma ameaça sobre a cabeça dos constituintes. Foram 6 meses completos de pesada desconfiança e lenta agonia. Efetivamente, a 12 de novembro de 1823, depois de uma sessão dramática da Constituinte, Dom Pedro, com o apoio da tropa, desferiu o golpe mortal da dissolução. Breve, a Constituição da Legitimidade sucederia a Constituição da Outorga. Com o golpe de Estado do imperador, o constitucionalismo brasileiro mergulhou em crise constituinte. Crise profunda, ora latente, ora ostensiva. Assim, no Império,
como na República. Essa crise se tornou, na história constitucional do Brasil, o ponto vexatório que fez questionável a legitimidade de todas as nossas constituições, por não havermos nunca logrado sua remoção. Com efeito, a dissolução da Constituinte deflagrou, portanto, no país o mais funesto dos distúrbios constitucionais que o constitucionalismo brasileiro registra, a crise constituinte. É recidiva em distintas épocas. Já no Império, já na República, essa crise tem demonstrado a fereza e gravidade das lesões que ela sempre provoca, minando e destruindo, não raro, os tecidos mais nobres do organismo político da nação. A crise constituinte é a crise existencial de um regime. E o é por ser a crise mesma da legitimidade. Difícil de conjurar, amarga de consequências, ela representa, invariavelmente, um desastre que fere fundo e faz perecer os sistemas, as formas de governo, as estruturas do poder. A Constituição faz a nação, mas a nação politizada, organizada, juridicizada nos princípios que a liberdade, de último, fez normativos ao fazê-los legítimos, enquanto concretização de valores superiores, à amígua dos quais a democracia não se implanta. O Estado de Direito é falácia, a Constituição folha de papel encadernada. Dom Pedro era homem político de dupla personalidade. Uma absolutista, que recolhia a herança dos Bourbons e da Casa de Bragança. Outra constitucional, que fundava o Império, proclamava a independência, convocava a Constituinte. No Brasil, desempenhou os dois papéis, perfeitamente ilustrados e conciliados com o ato de outorga da Carta do Império, ato de um poder pessoal e monárquico, que estabelecia, todavia, um poder limitado, o da monarquia constitucional. A este, porém, não soube o imperador guardar inteira fidelidade, maculando o primeiro reinado com as medidas repressivas de autoritarismo, cujo desfecho foi a abdicação, conforme já vimos em lugares antecedentes. Depois do 7 de abril, a história embarcou no Brasil o resignatário da coroa como um absolutista e o desembarcou em Portugal como um libertador. Em verdade, ficou de Dom Pedro o perfil de fundador de duas pátrias constitucionais. Este homem, por conseguinte, sem embargo de falhas inerentes à natureza do ser humano, é a glória de duas nacionalidades. A brasileira, porque nos alforreou do domínio externo, prevenindo a recaída do país em 3 séculos de colonialismo predatório, como buscaram fazê-lo as cortes de Lisboa, paradoxalmente. Se Dom Pedro era absolutista como príncipe regente, na Europa, no Brasil, ele era o príncipe liberal. A segunda, já referi a primeira, a segunda pátria, porque restaurou ali o trono constitucional que o absolutismo confiscara. Carta Política do Império, de 25 de março de 1824, é sui generis. Sui generis. No constitucionalismo latino-americano, este se inspira
sobretudo na obra dos constituintes de Filadélfia, a saber, nos autores da lei maior da União Americana, ao passo que nós nos inspiramos diretamente no modelo constitucional europeu. Vejamos a seguir outros traços relevantes de contraste da Carta Imperial em face das constituições dos demais países do continente, cuja constitucionalização se fez em moldes americanos. Aqui, uma constituição monárquica. Ali, uma constituição republicana. A primeira, obra do compromisso e da outorga, evolui para a forma parlamentar de governo de raiz europeia. A segunda, obra da Revolução, do poder constituinte originário e de promulgação, adota a forma presidencial de governo extraída do sistema americano. No Brasil, o império é Estado unitário. Nas principais repúblicas da América Latina, predomina o Estado federal, criado pelo gênio político dos constituintes americanos. O nosso constitucionalismo imperial inova ousadamente ao sopro de outro ramo da doutrina francesa, que não foi o de Montesquieu, mas o de Benjamin Constant. Quando este instituiu a figura do quarto poder na distribuição de competência aos órgãos da soberania. Este poder, o célebre poder moderador, aparece em nossa Constituição Imperial, a única do mundo que lhe deu acolhida, enquanto as demais constituições das Américas se conservaram fiéis à clássica divisão dos três poderes, elaborada por Montesquieu no espírito das leis, a saber, legislativo, executivo e judiciário. Por outra parte, não é de nosso conhecimento que alguma das constituições republicanas do continente haja adotado, na mesma carta, disposições rígidas e disposições flexíveis, normas constitucionais materiais e normas constitucionais meramente formais, umas de garantia maior, outras de garantia menor, tocante à possibilidade de introduzir alterações ou emendas intentadas pelo poder de reforma ou poder constituinte de segundo grau, como fez a Constituição do Império. Outorgada no Brasil a Carta de 1824, só o rei, com as virtudes de Dom Pedro II, podia fazer dos poderes concentrados na coroa imperial a chave de uma realeza moderada, transformando trevas de prerrogativas em luz e chama de moderação, a saber, o dom de converter a força em direito, força que a Constituição lhe pusera ao alcance com a legitimidade formal de competências constitucionalmente estabelecidas, conjugando na cabeça do rei a titularidade constitucional de dois poderes, o executivo e moderador. Exercitou então o rei tão vastas atribuições na linha de uma legitimidade material que auferiu com seu senso de justiça, de observância do bem comum e de fidelidade ao interesse público. Eis o paradoxo. A Constituição do Império, nos termos dos artigos 98 a 101, não passava de uma carta régia do absolutismo. Já o imperador, no exercício das competências ali fixadas, era, porém, a efígie da prudência e da abstenção no emprego da força e da coerção. O segundo reinado foi, assim, o coroamento de uma época constitucional de nossa história, que transcorreu sem ocorrência de um único golpe de Estado, salvo aquele
dos republicanos que consumaram a queda do império. Mas o império não significou o reino da virtude. Atravessou também crises e comoções de grande calibre, que o digam as mazelas da escravidão, as contendas partidárias, a semelhança gêmea de liberais e conservadores, o imobilismo ministerial, os vícios do unitarismo, sufocante e centralizador, que emperrava e corrompia a máquina administrativa, as crises da questão servil, a questão religiosa, da questão militar e, por derradeiro, a questão federativa, que fez Rui Barbosa trocar a monarquia pela república. A monarquia era o velho mundo, a república o novo mundo. Com a república emigramos politicamente da Europa para a América. Do parlamentarismo, da monarquia para o presidencialismo, que tem, não raras vezes, atraiçoado a Constituição e as virtudes republicanas do regime. Infelizmente, até quando? Não sabemos. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado.